Alô? Tem alguém aí? Será que vocês são como eu, que perdem o sono pensando no mercado cervejeiro? Por que as cervejarias seguem fazendo Reis e IPA tudo igual? Qual é o tamanho do mercado cervejeiro artesanal no Brasil? Quantas cervejarias ciganas tem no país? Dos estúdios da Pint Network, eu sou Ludmila Almeida, mais conhecida como Hipacondríaca, e o Surra de Lúpulo de hoje é Cada Cerveja, uma História. E hoje a gente vai contar a história da queridinha do momento, as cervejas sem álcool. Esses argumentos, eles geralmente acusam a existência da cerveja sem álcool de ser uma moda inventada ontem, entendeu? A cerveja sem álcool, ela tem suas funções que tem lastro histórico também. Então não é modinha de hoje. Uma coisa também que as pessoas esquecem, mesmo uma cerveja mais fraca, mesmo uma cerveja de baixo teor alcoólico, ela tinha teor nutritivo. Parem de falar que o ser humano, ficou 1000 anos emborrecido e não sabia que tipo de água colher para beber. O ser humano só se instalou na beira de rio a vida inteira, gente. O ser humano sabe manusear água, sabe fazer poço. O ser humano não é burro assim. O ser humano às vezes parece, mas ele não é burro assim. Calma lá. Os desafios, entre aspas, de fazer uma cerveja com baixo teor alcoólico são basicamente envolvendo não fazer uma cerveja sem graça. Que a gente tem uma mania muito grande de achar que as questões do nosso tempo, elas têm uma certa novidade, assim, e de olhar passado como se o passado fosse ignorante. Meus convidados nesse papo histórico são Gabriel Gurian e Henrique Boaventura, quinta-feira, 26 de março de 2026. Você gosta do conteúdo que a gente produz por aqui no Surra de Lúpulo? Então, considere apoiar esse projeto independente para que ele possa continuar existindo. Você pode virar mecenas através do site apoia.se/Surra de Lúpulo, ainda de forma absolutamente gratuita, compartilhando esse episódio e avaliando o podcast com 5 estrelas na plataforma de streaming preferida. Pequenos gestos fazem o Surra de Lúpulo chegar mais longe. Sabe um jeito bom de contribuir com o Surra de Lúpulo? Bebendo cervejas. Ah, vocês vão falar, mas a gente já faz isso. Não, meus amigos e minhas amigas, aqui eu me refiro a comprar e consumir cervejas de quem ajuda o Surra de Lúpulo a se manter no ar e com a casa arrumada. Sabe quem? A Stannis, que não só produz rótulos incríveis de altíssima qualidade, mas vão além. Proporcionam experiências completas com seus bares próprios e um e-commerce que entrega a cerveja em todo o Brasil. E o melhor, quem está nos ouvindo pode aproveitar o cupom SDL12 para garantir 12% de desconto em qualquer produto no site da Stannis. Então acessa stannis.com. Eu vou deixar o Gabriel fazer uma pequena introdução para dizer qual foi a motivação que nos trouxe a falar desse tema em específico. Além da moda, né? Além da cerveja sem álcool estar super em alta, teve outra motivação. O Gabriel vai dar essa pequena introdução para que daí a gente comece o papo de fato. Então, Gabriel. Pois é. Além de gostar de responder a questões presentes através da história, que é sempre bom, mantém um pouco a relação da minha profissão, a relação e a relevância da minha profissão no tempo presente. Como tem sido de praxe nesta série este ano, a gente tem sido inspirado por dúvidas, por pedidos e por querelas, tretinhas na internet. Por ter alguém errado na internet. Que é basicamente o ecossistema digital inteiro, né? Mas enfim, recentemente a gente viu algumas manifestações que pareceram complicadas, assim, de pessoas simplesmente revoltadas com a existência de opções de cerveja sem álcool por aí. Não sei se alguém chegou, obrigou essas pessoas, assim, a beberem aquilo e não outra coisa, ou então a produzirem só aquilo e não outra coisa, mas eu acho que foi uma certa intolerância meio injustificável. E na tentativa de justificar essa intolerância, esses argumentos, eles geralmente acusam a existência da cerveja sem álcool de ser uma moda inventada ontem. Como se fosse essas várias invenções, tipo o Labubu. Labubu não tem por que existir. É um gremlin esquisito que fica pendurado no seu cinto. E você coleciona pra juntar poeira. Mas a cerveja sem álcool não é o Labubu, entendeu? Ela tem função e ela tem história. O pior do que você falar do Labubu são as caras e bocas que o Henrique tá fazendo nesse momento, onde ele, que mora debaixo de uma pedra, não faz a mais vaga ideia do que é Labubu. Gabriel, Labubu. Eu não faço ideia nenhuma
Eu pensei que era uma marca de roupas, primeiramente. Mas depois, quando disse pendurado no cinto, eu pensei que pode ser uma marca de bijuterias, talvez, de ornamentos. Tô totalmente errado, né? Cara, eu também não sei explicar exatamente o que é, mas é uma pelúcia. Até onde eu sei é uma pelúcia. E o bicho que parece qualquer coisa, menos uma criatura amigável, fofinha, que você vai querer colecionar, presentear alguém. É um negócio esquisito, custa caro, e muita gente começou a gastar rios de dinheiro com essa porcaria. Inclusive ter knock-offs, falsificações e tal. Mas vou dar um outro exemplo, então. Não é o whisky combo sabor diarreia, entendeu? Não é essa coisa que não precisa existir, porque existem também uma série de bons coquetéis alcoólicos e bebidas prontas para beber. A cerveja sem álcool, ela tem suas funções que tem lastro histórico também. Então não é modinha de hoje. É que a demanda foi evidenciada por outros fatores hoje. As vendas explodiram e cada vez mais o setor tem se adequado a responder essa demanda. Agora, falar que é um delírio, uma frivolidade, uma bobagem que foi inventada no hoje, já está de sacanagem. Então, é daí que vem o episódio de hoje, meus caros. E aí, Gabriel, termina. Meu nome é Enéas! Meu nome é Enéas, 76. Candidato a deputado federal. Meu nome é Enéas, 56. Credo. Eu fiquei preso lá no Labubu, que é provavelmente a versão gourmetizada de uma pelúcia, mas tudo bem, gente. Eu vou pesquisar aqui, vou fazer meu trabalho. Parece um gremlin que apanhou e depois, sei lá, passou pelo trato retal do Totoro, basicamente. Meu Deus, tudo isso pra essa introdução maravilhosa de cerveja sem álcool, né? Tudo isso. Calma. Acalmando os ânimos, vamos voltar para a nossa pauta aqui, que está num momento realmente proeminente, porém, como o Gabriel já antecipou, ela não é de agora. Ela está aí, desde que o mundo é mundo. Então vamos falar primeiro, para a gente ir tateando levemente esse caminho de moderação e cautela em relação ao álcool na história. Tipo, de onde veio isso, Gabriel? Pois é, esses são, acho que, dois grandes fatores que permeiam sempre o debate em relação à cerveja sem álcool, além de outros motivos que levam as pessoas a escolher beber parcial ou totalmente essas bebidas, essas opções, né? E é preciso lembrar que o álcool sempre foi uma substância que gerou debates, que gerou preocupação, mas que também tem o seu lastro de importância como alimento, como uma substância derivativa usada, né, pra gente ficar doidão e curtir a vida. Também tem lastro simbólico religioso em várias culturas. Então, esse desempenho de diferentes papéis também vai implicar diferentes formas, diferentes ocasiões e diferentes entendimentos do que é consumir bebida alcoólica, incluindo a cerveja, e também de como produzi-la. Se você leva em conta, por exemplo, que a bebida alcoólica, como a cerveja, como o vinho, serviram como parte de alimentação, como fonte importante de energia, que permearam a alimentação durante jornadas de trabalho. Você pensa que faz sentido você produzir, por exemplo, opções com menor teor alcoólico, né? Você não vai tomar uma barley wine gostosona para acordar, outra no almoço, outra na ceia, e aí você vai ficar produtivo o dia todo. Jamais, né? Poder você pode. É o resultado que vai ser um pouquinho baixo do esperado, Zinzão. De fato. E além desse ângulo mais prático de olhar para as coisas, medicina e juízos morais sempre permearam essas discussões. Então falar que exagerar tá errado, beber fora de hora tá errado, são coisas que sempre aparecem ao longo da história e consequentemente vão servir de combustível para que você pense alternativas. A alternativa abstêmica, ela existiu, ao mesmo tempo que você tem monges beneditinos fazendo cerveja dentro de casa. Isso era possível, mas existe um gradiente aí que é permeado por saberes e por valores, que o meu ponto é, esse tipo de discussão, ele sempre levou à oferta de possibilidades, a você pensar que as possibilidades elas têm que ser amplas, porque as ocasiões, as finalidades e o público que bebeu sempre foi muito diverso. Aí você pensa, cerveja alimentícia é para criança, inclusive. Então, isso está na mesa das pessoas, isso está fazendo parte da alimentação de pessoas ao longo de séculos, tá? Ao longo de séculos. Isso você observa em civilizações na antiguidade, você observa na alta e na baixa idade média, você observa isso na época moderna e, eventualmente, a gente até vai chegar em indícios de não faz nem 100 anos de que, dependendo da ocasião, isso também acontecia. Mas o tônus da coisa, né, a tônica, o diapasão que guiou moral no Ocidente e a medicina em suas diversas escolas, correntes, doutrinas, e isso dialoga muito com o que tem sido dito no presente, é a moderação. Ela é a chave da vida com saúde para muitas discussões. É uma coisa que, inclusive, aproxima muitas pessoas que estão escrevendo de pontos de vista diferentes, né? Tem até uma frase que eu me deparei fazendo pesquisa um tempo atrás, que eu gostei bastante, apesar dos argumentos do sujeito serem os
quais estava problematizando no texto que eu escrevi. Mas tem um médico franco-escocês, Daniel Duncan, que num tratado dele de 1705 ele vai definir isso muito bem. A natureza não aprecia nada tanto quanto a mediocridade, que consiste na segurança. Ou seja, tem que ficar ali, no meio, nem muito nem pouco. No meio, tá tudo bem. Um pouco de droga, um pouco de salada. Pouco de droga, um pouco de salada, é isso aí. Olha que maravilha. Sabedorias que transpõem os séculos e vão até os memes da internet. A gente fala que a internet é um poço de porcaria, mas a gente tá aqui, ó, colhendo bons frutos da internet. E é, né? E seguindo esse diapasão da moderação, e pegando aqui a literatura médica, continuando, né, entre os colegas do Duncan, o lance da cerveja ele é apreciado pelos contras e pelos prós também. Então, é claro que a medicina hoje ela tem um entendimento mais afinado sobre os males do álcool, ou na verdade o fato de nenhuma quantidade ingerida de álcool ter algum nível de segurança, né? Você não consegue estabelecer um piso para um consumo de álcool seguro, apesar disso já ter sido alentado em outras épocas. Mas por muito tempo essas bebidas alcoólicas elas foram apreciadas pelos que elas tinham de bom, enquanto também se colocava essas cautelas que você teria que ter consumindo essas bebidas. Então, o vinho, às vezes ele pode ser bom para um tipo de pessoa, com algum tipo de constituição, algum tipo de dieta, algum tipo de profissão, ou por morar em algum lugar do mundo que é mais quente, que é mais frio. A cerveja é a mesma coisa. E nessas apreciações, você vê também diferentes tipos de cerveja. Elas geralmente vão ser distintas um pouco antes dessa noção de escola que a gente conhece hoje. Mas são essas tradições que são meio nacionalizadas. Cada lugar faz mais ou menos um tipo de cerveja e você acaba distinguindo elas entre fortes e fracas. Fortes que vêm de mais matéria fermentescível, que resulta num potencial alcoólico maior, e por isso, por elas virem de uma base um pouco mais robusta, elas guardam mais propriedades desses cereais de base que a produziram, inclusive dos compostos amargos que depois são adicionados a elas. Enquanto essas cervejas fracas, elas têm mais potencial diurético. Isso são os médicos do século XVIII e XIX falando, né? Mais potencial diurético, fazem bem para refrescar e equilibrar a temperatura do organismo, coisas assim. Então você vê esse gradiente, inclusive no texto médico, que fala que fazem bem, dado o consumo moderado. Então, sempre com cautela, mas sempre com essas possibilidades de escolha. Uma coisa importante de pontuar é que dependendo do período histórico que a gente está falando, e aqui a gente está falando do século XVIII, provavelmente, XVIII, XIX, a diferença de cervejas fortes e fracas, além de teor alcoólico, sim, tem a questão, também tem a questão de residual de açúcares ou residual de cerveja não fermentada, né, de mosto não fermentado que ficava disponível para a pessoa consumir. E é importante falar sobre as práticas de fermentação que a gente tinha nessa época, que não eram como a gente tem hoje em dia. Então, quando você pensa em forte e fraca, sim, tem diferença de teor alcoólico, mas a gente não está falando de uma cerveja 3% e uma 18%. A gente está falando provavelmente de uma cerveja 8% e uma cerveja 2% de teor alcoólico, e aí sim com uma atenuação muito baixa por causa dos métodos ainda não tão refinados de fermentação. Então, só para fechar esse parênteses. Maravilha. Tenho aqui uma tabela de 1842 com essa graduação de algumas amostras diferentes, só para a gente ter uma noção do como isso era diverso, né? Já nessa época que você tem um impulso para estudos, um compartilhamento de saberes, né? Vários tratados sendo escritos e publicados por aí, e essa tabela foi publicada aqui no Brasil por um médico chamado Pedro Chernovis, ele é bastante famoso. Então ele vai colocar cervejas inglesas com mais de 7% e muitas cervejas abaixo de 4%, 3,6%, 3,5%, 3,7%, e vindo da Alemanha, vindo da França, vindo da Áustria. Então você tem, dentro das possibilidades de importação, no caso do Brasil, mas dentro das possibilidades de consumo local na Europa continental e no Reino Unido, um gradiente grande, né? E aqui um registro relativamente antigo. Na Inglaterra você tem, acho que mais coisas do 18 já, mas isso dá para ter essa noção de tradições que estão produzindo cervejas diferentes e demandas por cervejas diferentes também. Aqui você não vê necessariamente o rótulo de small beers ou coisa que o valha, que é uma coisa que a gente vai conversar já, mas você tem sim um amplo rol de possibilidades de consumo dentro do que se entende por cerveja. Sem falar nas cervejas botânicas, né? Nas cervejas que não são cervejas, no caso das ginger ales e ginger beers, né? Que são, na verdade, uns tônicos refrigerantes caseiros, tal. Mas o próprio fato de beer poder ter um conceito alargado para incorporar essas outras opções demonstra como o entendimento sobre cerveja ele sempre foi diverso. E diverso a ponto de encampar essas opções de menor teor alcoólico, às vezes quase não fermentadas ou de fermentação interrompida, né? Perfeito. Você vai falar alguma coisa dessas coisas do uso medicinal, entre aspas, da cerveja, né? Das mulheres no puerpério, lactação. E tudo isso levou
como eu disse, ao desenvolvimento dessas alternativas que também tem que levar em conta um público consumidor diverso, né? E a gente tá falando aqui de familiares em refeição, né? Gente dividindo a mesa, comendo um pão e sim, tomando sua cervejinha com os seus pipolhos, as suas crianças em cima da mesa, não em cima da mesa, sentados na cadeira com a mão na mesa, comendo negócio. Frequentadores de tavernas e pubs, que são o público que a gente mais associa pensando no passado, né? Mas que são também uma realidade até hoje. Gente convalescente, a cerveja com esse ângulo medicinal também, ela não é só melhor ou pior para uma pessoa com uma certa constituição, mas você tem uma série de doenças para as quais os médicos prescreviam tratamentos que passavam pela alimentação, e essa alimentação também incluía doses de cerveja. E aí pode ser uma cerveja forte, uma cerveja fraca, uma cerveja vinda de tal lugar, uma cerveja nacional produzida localmente, ou uma cerveja até produzida por um farmacêutico, por um boticário, alguma pessoa dessa seara dos profissionais de saúde também. Você tem mulheres em puerpério e lactação, né, que é uma coisa que vai permanecer também por bastante tempo, até as cervejas pretas e doces no século XX, boas para as mulheres em lactação e tal. Gente idosa com saúde mais frágil. Tudo isso aparece em registros diferentes, assim, mas toda essa galera precisa ser contemplada por uma indústria, e você, inclusive, vai ter medidas tributárias que vão obrigar produtores no Reino Unido, por exemplo, a fabricarem cerveja de linha e a cerveja mais fraca, né, que eles chamavam de small beer. E aí, eu acho que a small beer, puxando já esse gancho, é uma conexão mais óbvia que a gente tem com a cerveja sem álcool, né, e inclusive é uma opção que permanece de alguma forma no mercado até hoje, mas ela acho que dá mais esse fio, dá uma conexão mais óbvia para esse fio entre passado e presente nessas demandas por opções com menor teor alcoólico, né? Legal. A gente está vendo a relevância que as cervejas sem álcool ou baixo teor alcoólico estão ganhando. Muitas cervejarias já sabem disso, mas não sabem como chegar a um bom resultado sensorial. Mas para isso, você pode contar com a Pinnacle e a sua levedura própria para cervejas de baixo teor alcoólico e sem álcool. Com um perfil sensorial super neutro, essa levedura não fermenta a maltose e por isso resulta num teor muito baixo. Você ainda pode combinar o uso dessa levedura com outras técnicas para chegar a uma cerveja sem álcool, cheia de sabor e que vai surpreender os seus clientes. Conheça agora a levedura Low Alcohol e todos os outros produtos da Pinnacle através do Instagram, @pinnacle.ingrediente. A gente então pega esse gancho que o Gabriel trouxe para falar das small beers e fermentação mista, e a gente inclusive falou com o pessoal da 7 Days ano passado, naquela sequência que a gente fez primeiro programas com as cervejas sem álcool nacionais, depois a gente caiu nas small beers, ele ganhou prêmio, e que eu acho que é um território ainda pouco explorado aqui no Brasil, atualmente. Mas enfim, vamos contextualizar o que foram essas small beers ou table beers aqui para a galera entender, Gabriel. Nessa linha aí da criançada em volta da mesa comendo pão e tomando cerveja, mas não só, o que se chama de small beers no inglês, mas que também tem correspondentes em outros países europeus, né? São essas cervejas com teor alcoólico menor. E aí, Henrique, se eu estiver errado aqui, você me corrija no ato, por favor. Farei isso. Mas que elas têm uma rota de produção mais ou menos no sentido de serem produzidas com mostos, com uma lower gravity, com menos açúcares fermentescíveis, né? Então resultando numa cerveja com um potencial alcoólico menor, ou até com um mash reutilizado de outras fermentações anteriores, o que era um processo de reciclagem de material que era comum em cervejarias, né? E elas remontam à Idade Média, são uma coisa bastante antiga, assim, é uma tradição bastante consolidada, porque você tem que ter esse gradiente de opções no cotidiano dessas pessoas. Isso precisa ficar claro. Só para explicar essa questão, tem várias maneiras de produzir na época, inclusive, né? Mas a gente tá falando basicamente de muita... Quando a gente fala mais ou menos de século XVIII, XIX, a gente tá falando basicamente de as cervejarias faziam um mosto para cerveja premium, para cerveja premium, não é premium lager, mas para cervejas que seriam as cervejas mais fortes, as cervejas de mais qualidade, e tiravam todo esse mosto e faziam uma nova lavagem desse mosto para gerar cervejas com menor intensidade de características provindas do mosto, né, do malte, que geravam geralmente essas small beers ou essas cervejas que geralmente seriam as bitters, né, ou as milds inglesas, que eram feitas à base de mostos já lavados ou de
Não necessariamente somente de mosto lavado, mas na grande maioria das vezes. E essa lógica, ela também chegou até aqui no Brasil. Não sei se vocês se lembram no episódio da Brahma, quando a gente comentou sobre portfólio, catálogo, como eles tinham literalmente 3 categorias de cerveja dentro, né, do seu portfólio oferecido, e isso tinha a ver com a qualidade e com a quantidade de ingredientes que eram colocados em cada tier desses, assim, que consequentemente iam para públicos diferentes, e vem dessa tradição também. Mas aí, retornando à Idade Média, o fato de haver essas opções com baixo teor alcoólico fez com que essa cerveja meio que fosse o carro-chefe, né, da cerveja cotidiana, com esse público diverso, não? Então, poderia lá o sujeito tomar no seu almoço, minha jornada de trabalho, e a criança poderia tirar o seu jejum, quebrar o seu jejum com uma small beer na mesa, né? E aí eu quero fazer um parênteses aqui. Prometo que é o único destempero que depois eu volto para os eixos. Mas o que eu vi desse papinho de que small beer era a opção preferida das pessoas porque a água não era segura para beber é brincadeira. Parem de falar que o ser humano, sei lá, ficou 1000 anos emborrecido e não sabia que tipo de água colher para beber. O ser humano só se instalou na beira de rio a vida inteira, gente. O ser humano sabe manusear água, sabe fazer poço. O ser humano não é burro assim. O ser humano às vezes parece, mas ele não é burro assim. Calma lá. Esse mito da água suja da Idade Média... parei. Não é à toa que tanta gente morreu de cólera, né? Se tivessem tomando cerveja, não tinham morrido de cólera. Obrigado, isso é um ótimo argumento. Mas aí tem mais uma questão de entendimento microbiológico que não existia tão bem naquela época do que o lance de ter uma água potável de uma forma padrão, né? O negócio é mito. Mito. Inclusive, cólera no Brasil forneceu um dos registros mais antigos sobre uma forma parecida com a caipirinha no século XIX. Mas isso é outro papo para outro momento. Cólera do dragão. Então, não tem a ver com esse negócio de água, tá? É porque essas cervejas, elas garantiram um estatuto culturalmente significativo, né? Para muitas culturas europeias, né? Entre a Idade Média e a época moderna. Pelo fato dela ser mais barata de produzir por alguém que fazia cervejas comercialmente, ou ainda na continuidade da produção caseira de cervejas, o que isso ainda vai aparecer em vários manuais que são voltados para cervejeiros profissionais e cervejeiros e cervejeiras caseiros, a barateza vai fazer com que seja basicamente a norma. É como se fosse a nossa tipo Pilsen hoje em dia, que ninguém faz em casa no seu homebrewer, mas que tem esse apelo de preço e apelo de ubiquidade. Ela tá em todo momento do cotidiano porque você não tá se indispondo a operar na sociedade, você não tá sendo uma pessoa... Tem até uns textos que falam que no século XVIII você só vê gente embriagada que bebe hard liquor, que bebe bebidas destiladas. É muito difícil você ver um sujeito amplamente embriagado de cerveja. Então ela também é vista em algumas discussões como uma bebida até mais moralizante, o fato de você aderir à cerveja e não tomar bebidas fortes, assim. Então ela tem esse apelo também, e ela tem essa importância desse lastro cultural, além de ser mais acessível financeiramente, né? Total, e uma coisa também que as pessoas esquecem, porque mesmo uma cerveja mais fraca, mesmo uma cerveja de baixo teor alcoólico, ela tinha teor nutritivo. Se eu não tô enganado, eu acho que é a história do mundo em 6 copos, que eles falam um pouco sobre a questão de o quanto o copo de cerveja, ou a cerveja per se, ela era uma fonte nutricional básica de um trabalhador de uma classe operária, né, inglesa. Então, também tinha isso, né? Tanto é que existe o grande debate quando começou a mudança pro gin. O gin não tem basicamente nada de nutrientes. É álcool ali, né? E as pessoas começaram a morrer e começou a crise do gin na Inglaterra muito por causa disso também, né? As pessoas saíram um alimento, por assim dizer, né, do seu dia a dia tomando cerveja para basicamente, um líquido inebriante. É a tal da gin craze, né, do século XVIII. Você tem até as ilustrações do William Hogarth, né, que é a Gin Lane e a Beer Street, que apresentam panoramas completamente diferentes, né? A Gin Lane tá todo mundo degradado, tá todo mundo fudido, tá todo mundo caindo pelas calçadas porque bebe essa coisa do demônio, e a Beer Street tá todo mundo alegre, saudável, feliz, contente, pimpão, né? É uma coisa bem, bem icônica. Se não me engano, esse Beer Street até foi usado de ilustração para a edição brasileira do livro do Martin Cornell, que saiu pela Crater, para quem tiver com essa imagem na cabeça, mas ela estará lá no blog post. Muito bom, muito bem lembrado. E dizem que a ilustração, né, o que está sendo retratado ali, são small beers, na verdade, porque, né, são cervejas ubíquas que aparecem no cotidiano todo daquela gente naquela época.
E tem também um asterístico, né, que diluir cerveja é uma coisa muito comum, né? Assim como você também fazia serviços combinados de barris diferentes, você também, em algumas ocasiões, servia cervejas mais fortes diluídas, o que acho que fortalece um bocadinho o nosso argumento de que preferir opções menos cacetudas é uma coisa que não é de hoje, certo? Certíssimo. Tem uma só passagem que eu queria referendar aqui, que eu achei ela bem interessante. Ela é do Erasmus Robert Darwin, que é avô do Charles, aquele famoso. Muito bem. Ele escreveu uma espécie de tratado, o cara escrevendo pra educar meninas, né? Filho da puta. Mas enfim, uma espécie de tratado de como regrar a vida de meninas em internatos, né, na Inglaterra. Isso de 1797. Só que aí ele tá falando como educar crianças no geral. Aí ele fala que para as crianças mais robustas, ou seja, mais gordinha, a água é preferível. Para as mais fracas, small beer. Então ele está prescrevendo um fortalecente aqui, um biotônico Fontoura, direto da brewery, para a mesa dos infantes em escolas. Só para, né, martelar nesse ponto de que era algo muito disseminado e que ainda assim chegava na mesa de um público muito diverso, até das crianças em instituição educacional. Ou seja, tinha tutor falando que era bacana. Vai lá, Champs. Dava aquelas reguadas de madeira na mão, mas te dava uma cervejinha depois. Um pint. Vale dizer que o biotônico Fontoura, se não me engano, na década de 80, um pouco antes, ele tinha mais teor alcoólico do que a gente pode imaginar. Acho que tinha, sei lá, 7% de teor alcoólico. Era um negócio meio alto. É uma garrafada, né, cara? Eu tinha um número parecido, era tipo 5, alguma coisa assim. Eu tinha esse número na cabeça também. Aí, pois é. É uma garrafada, né, cara? É uma maceração de botânicos ali. Ainda que você dê uma colherzinha só, o bafo do dragão numa criança muito, muito ousada, né? Pois é. Pois é, Brasil. E só pra fechar, esse lance da small beer ou das cervejas de menor teor alcoólico ou de cervejas mais adocicadas para criança é algo que parece às vezes uma realidade muito distante, mas há menos de 100 anos atrás você encontra facilmente propagandas de caracu ou de cervejas nessa linha para crianças e para mães lactantes, tá? Então não é uma realidade tão estranha assim, apesar de parecer muito esquisita falando disso hoje. Com certeza. A gente vai conseguir encontrar paralelos em outras indústrias que não necessariamente fazem bem à saúde, mas que usaram brinquedos para atrair crianças, né? Tipo cigarrinho de chocolate. Vão existir outras referências em outras indústrias e que também jogaram essa armadilha e durou enquanto foi possível, né? A Dogma, nosso patrocinador aqui no Surra de Lúpulo, é uma daquelas cervejarias que não param. São lançamentos quase toda semana, cervejas sempre frescas, não pasteurizadas e um portfólio que tem propostas para todos os momentos. Desde a Pilsen leve e honesta para o dia a dia, até as Hazy IPAs carregadas de lúpulo ou uma Imperial Stout envelhecida em barril para os momentos mais especiais. Independente de onde você está no universo da cerveja, seja iniciante ou já veterano de copo na mão, a Dogma tem uma cerveja para te surpreender. Você pode comprar pelo site que entrega cerveja fresca para todo o Brasil, assinar o clube Lovers e receber rótulos exclusivos todo mês em casa, ou se for de São Paulo, dá uma passada em um dos bares da marca. E o melhor, ouvinte do Surra de Lúpulo tem 7% de desconto no site usando o cupom SDL7. Acesse cervejariadogma.com.br e garanta a sua. Agora, a gente vai trazer o mago da indústria tecnológica cervejeira para falar sobre a small beer, assim, uma indústria mais contemporânea e tal. Inclusive, Henrique, eu acho que era legal a gente falar sobre os desafios, se você quiser, claro, a vontade é sempre sua, esse programa é sempre seu. Os desafios de produzir uma small beer hoje são os mesmos de antes. Esse controle de qualidade, essa cerveja necessariamente tem que ser pasteurizada, dá pra ser não pasteurizada, eu acho que vale a pena trazer essa dicotomia. Já que eu tenho opção, não vou falar, então. Não é sempre que eu tenho essa opção. Tá bom, tudo bem também, obrigada. Obrigado pela participação. Corta tudo. Now the world don't move to the beat of just one drum. Eu trouxe um pouco como eram feitas essas small beers, ou essas cervejas
que eram feitas a partir da lavagem de um mosto original que tinha uma cerveja mais rica, uma cerveja mais maltada, né? E que se tiravam outras cervejas para aproveitar, para reciclar, de certa forma, aquele mosto e não perder o resto de açúcar que tinha disponível ali, que sempre fica um resto de açúcar. Mas hoje em dia, quando a gente olha para cervejas de baixo teor alcoólico, grande parte, temos ainda cervejarias históricas replicando esse processo de fazer a lavagem dos grãos para tirar uma outra cerveja. Sim, nós temos isso ainda. Apesar de que o processo hoje em dia é muito mais técnico, né? Não é simplesmente fazer uma lavagem, é feita essa lavagem, é analisado para ver se o sensorial daquele mosto está correto, se não tiver, é feito um blend com outros mostos. Tem processos que levam a esse caminho de fazer uma cerveja de baixo teor alcoólico. Mas o mais comum hoje em dia é mirar diretamente numa cerveja de baixo teor alcoólico, seja através de adaptação de receitas mais complexas ou mais alcoólicas, né, com teor alcoólico mais padrão, para receitas de baixo teor alcoólico, como a gente, por exemplo, tem a Orval, por exemplo, que ela tem uma versão de baixo teor alcoólico, mais baixo teor alcoólico do que sua famosíssima cerveja Orval, ou até mesmo na Fuller's, por exemplo, que é um grande exemplo de cervejas que tem uma cerveja de alto teor alcoólico padrão para uma cerveja que também tem uma muito semelhante de baixo teor alcoólico. Mas isso é feito através de uma receita que é pensada para gerar uma cerveja de baixo teor alcoólico. Os desafios, entre aspas, de fazer uma cerveja com baixo teor alcoólico são basicamente envolvendo não fazer uma cerveja sem graça. Porque tu acaba tirando, né, da cerveja o que é fermentável, que é fermentecível, que é o açúcar, basicamente, que a levedura consegue comer. E a levedura nem sempre consegue comer todos os açúcares. E quando a gente olha para uma receita que tem X quantidade de quilos de malte, não é simplesmente corta pela metade e vai ser uma session beer. Isso traz desequilíbrio. Então, quando a gente tira álcool, a gente tem que adicionar alguma coisa no lugar para que aquela cerveja não fique desequilibrada. Seja corpo, seja um pouco mais de corpo, porque uma cerveja vai secar muito, e para uma cerveja não ficar muito seca, ela tem uma sensação de corpo ainda, a cerveja talvez tenha que fazer uma mostura mais alta. Vamos falar sobre mostura? Não vamos se adentrar tanto, né? Vamos ser técnico peronomútil, mas a gente fazer uma mostura mais alta, adicionar um pouco mais de carga de maltes especiais para trazer sabor, porque não vai ter complexidade de malte suficiente do malte base que vai trazer o açúcar. Então são adaptações que são feitas hoje em dia para gerar cervejas de baixo teor alcoólico, mas com o objetivo mesmo de gerar aquela cerveja. Não é um subprocesso, não é um aproveitamento. Realmente é pensado para aquela cerveja. Entendi. Mas aí agora você vai trazer pra gente, nos dias atuais, o que pode... Não, nos dias atuais, tipo, isso que eu trouxe, como a gente estava falando antes com o Gabriel ali, nos dias remotos, elas eram realmente reaproveitamento de processo. Hoje em dia, a gente tem um processo que ele é industrializado e pensado para gerar cervejas de baixo teor alcoólico. Então, é essa a grande diferença se a gente for pensar historicamente. Historicamente, a gente tinha limitações técnicas que acabavam gerando cervejas, embora não por necessidade, mas acabavam com baixa atenuação. Mas hoje em dia a gente consegue gerar essas cervejas fazendo uma receita e gerando essas cervejas por vontade, não para reaproveitar um bagaço de malte que tem açúcar disponível ainda, apesar de que algumas cervejarias se mantêm fazendo isso. Então essa é a grande comparação, historicamente falando, com o processo mais contemporâneo. É possível fazer uma cerveja de baixo teor alcoólico que seja realmente boa? Eu diria que é extremamente possível e se geram cervejas todos os dias de baixo teor alcoólico. Lógico, a gente só não pode comparar intensidade de sabores, né? Porque se a gente pensa numa cerveja que tem mais teor alcoólico ali presente, ela tem mais suporte para algumas características. Mas o que a gente tá falando aqui é de equilíbrio. Ela é uma cerveja com menos álcool, então ela vai ter um pouco menos de maltado, ela vai ter um pouco menos disso. Mas isso não quer dizer que tu não vai fazer uma excelente, por exemplo, uma Ordinary Bitter excelente, fazendo uma cerveja de 2,5% de álcool. Ou até mesmo uma Trappist Single, uma cerveja com baixo teor alcoólico também, que pode ter, que os monges consomem. Ou ainda fazer uma cerveja uma American Light Beer, por exemplo, ou uma German Light Beer, que seria um equivalente de uma German Pils para o universo de baixo teor alcoólico. Então, existem cervejas boas, mas o mercado geralmente vai para o caminho de fazer uma cerveja mais sem graça. Mas existe a possibilidade de fazer, não existe uma limitação. Entendi. E você, Gabriel, historicamente, o que você tem a falar sobre essas belezinhas com menos teor alcoólico?
O que eu tenho a dizer é que também existia uma certa tendência, de acordo com algumas fontes tributárias que eu peguei indiretamente com o pessoal do CAMRA, lá do Reino Unido, que indicam que o pessoal, numa tentativa de evadir tributos, né? Tributos que incidiam sobre as cervejas e não sobre os insumos em algumas épocas, usavam um insumo não tributável para fazer cerveja mais barata com menos malte, por exemplo. Então isso também era um caminho. Mas é porque havia demanda por essas opções, né? Enfim. Mas esse ecossistema ele é bastante diverso, ele é bastante variado, mas a small beer é uma constante. E aí, se a gente for caminhar um pouco no tempo e chegar ao século XIX, que é um momento em que eu arriscaria dizer que, de fato, você tem uma intenção evidente de se produzir cervejas sem álcool, aí a gente vê uma nova metodologia empregada. E acho que a gente já comentou ela por aqui, ou foi num papo entre a gente, e a conjectura do que pode ser o efeito do emprego dessas metodologias foi horrível, né? Que é a tal da fermentação abreviada ou interrompida. Vai ficar aquele gostão de mosto, né? Aquela coisa com aquele açúcar residual desagradável. Mas que por muito tempo foi o status quo, né? Exatamente. Que por muito tempo foi a definição de cerveja sem álcool. Exatamente. Antecedendo algumas experiências que vão tentar propor soluções diferentes para você, de fato, produzir uma cerveja que não rendeu uma percentagem alcoólica durante sua produção ou cujo álcool foi removido, a fermentação abreviada ela foi o carro-chefe, digamos assim, nesse século XIX, né? Ou então você fazia preparos compostos, né? Eu achei um registro bem interessante. E nessa época, né, no século XIX, você também vê a ascensão das ligas de temperança, do ponto de vista... Tem alguma ligação com religiões, enfim, mas tem um lado civil muito forte, né, especialmente nos Estados Unidos, mas também na Grã-Bretanha e em outros lugares. Ligas de temperança que estão não só policiando o consumo de álcool das pessoas em público, mas propondo alternativas. Então você tem uma série de livros que vão propor temperance drinks, né, então são coquetéis não alcoólicos, e entre esses coquetéis não alcoólicos você tem uma série de ingredientes. Um desses ingredientes é o foam syrup, literalmente um xarope espumante, assim, que até onde eu consegui detectar. Ele é um texturizante, basicamente, mas ele é feito com goma arábica e ácido benzoico, que é indicado também como ótimo para você meio que fazer uma cerveja que não é cerveja do zero. Como se fosse uma Spruce Beer com açúcar, que acaba passando por uma fermentação desse açúcar de beterraba ou açúcar de cana mesmo. E para ganhar uma consistência maior e até um pouco de durabilidade, você adicionava esse foam syrup. É uma mock beer, na verdade, mas você talvez conseguisse controlar um pouco mais do produto final através dessa elaboração composta. E esse foam syrup eu achei bem interessante também. Só que aí, apesar dessa intenção ficar mais evidente no século XIX, é no começo do XX que a gente tem testes e um objetivo mais claro do ponto de vista científico, talvez, de desenvolver métodos que garantam uma cerveja que perdeu poucas propriedades organolépticas depois de passar por um processo de remoção de álcool, que é a grande dor de cabeça, né, desse procedimento. Especialmente porque, em vez de fazer uma cerveja por fermentação abreviada, o que passou-se a fazer foi ferver a cerveja para que você evaporasse esse álcool e ele saísse da composição. Só que aí o que você perde também? Um monte de composto importante, gostoso, que dá à cerveja a característica que você espera dela, né? Além de acelerar a oxidação. Aí, ó, tá aí. Além de perder, você já começa a estragar ela a partir dali. Não, além de perder, você sabota, né? Quando você decidiu ferver a cerveja, você já perdeu. No amplo sentido da coisa. Nem ferveu ainda, você já começou a perder. Tá tudo errado, Brasil. É um dos nomes mais antigos, de renome um pouco mais fora da seu próprio quintal, foi o Otto Overbeck. Esse cara, cretino, tá? Ele é do nível que poderia estar no avião do Jeffrey Epstein hoje em dia, pra vocês terem a noção. Mas enfim, eu coloquei ele aqui porque ele pediu patente, e esse pedido de patente que foi concedido foi até repercutido na imprensa brasileira, né? Então esse cara, em 1911, ele clamou ter descoberto, depois de 3 décadas de experimentação, o Rogerinho ali muito dedicado, um método pelo qual é possível extrair da cerveja e da stout, porque aqui ele está distinguindo beer e stout, a stout como uma stout ale, o poder de produzir embriaguez, mantendo intactos seu sabor, efervescência, palatabilidade e propriedades nutritivas, digestivas e alimentares. Aparentemente, pelo que eu consegui mapear em alguns periódicos científicos, o que ele fez para alcançar esse objetivo foi submeter uma cerveja meio morna, ali na casa dos 42 graus Celsius, a uma corrente de gás carbônico, e assim ele conseguia eliminar o álcool
E depois ele até tentou fazer uma reversão disso com outro gás. Enfim, meio bizarro, mas aparentemente foi isso que ele patenteou e em 1917 essa patente foi concedida. Um privilégio de fabricação. É mentira. Tchutchuru. Mas, enfim, mentira e localizado, esse procedimento não teve tanta repercussão assim. Só que ele marca uma tendência que a gente consegue ver em outros locais dessa busca por uma produção viável de cerveja sem álcool, né? Os Países Baixos tiveram a Malto, que foi lançada em 1918 e foi pensada para esportistas e jovens. Olha só, parece um negócio de hoje, não parece? Já tinha esse rolê, já tinha galera tudo na rua correndo e pá. Todo mundo com assessoria de corrida, passando no botequinho para tomar a sua malto Exatamente. depois do treino. Pegando uma banana. Não vale nada. Eu percebi. Ah, eu falo de dentro, tá? Eu já fui assim. Eu nunca paguei assessoria, mas depois da gravação eu vou correr. E quando esse episódio sair, eu provavelmente o ouvirei correndo. Mas enfim. Essa malta, aparentemente, ela foi uma ideia que teve o seu registro, mas ela não teve muito lastro no tempo em que ela foi lançada e ela meio que desapareceu do mercado na década de 20. Mas aí, meus amigos, nós temos vários exemplos do Brasil tentando cavar o seu nicho nesse mercado. E são vários mesmo, ao longo de muito tempo. Recuando um pouco, esse é um registro bastante interessante que eu encontrei durante as pesquisas lá pro Beber História, que foi o podcast que eu fiz com os meus caros sócios lá do Comer História. Em 1866, em Recife, você tinha duas cervejarias importantes, uma delas era da sociedade Chess e Gassier, de dois franceses. E aí eles anunciam o seguinte: os sócios convidam ao respeitável público para que se afreguesem e comprem da cerveja fabricada no seu estabelecimento, cuja qualidade superior nada tem a desejar, tanto no aroma e transparência como no sabor, acrescendo ainda que, por ser fabricada no país, não tem álcool, como acontece com a que vem do estrangeiro. Ou seja, é vendido como um diferencial, cara. Não fala nada de saúde, que vai ser uma constante em registros posteriores, assim. Tem até algumas conjecturações possíveis de ela não tem álcool porque ela é fruto de uma fermentação interrompida, porque os caras não tinham controle nenhum do processo fermentativo, de temperatura, de duração, virava uma bagunça cheia de off-flavors e produtos imprevisíveis, e aí eles decidiram fazer uma coisa interrompida e oferecê-la assim pro mercado, e com esse ângulo de que pelo fato de ser local ela era melhor, né? Enfim. Mas isso em 1866. Mas eu fico me perguntando se era fermentado, Gabriel. Se chegava ao ponto de fermentar, porque se tu colocar lúpulo, extrato de malte ou malte e fazer uma fervura, tu tem um processo ali que, tipo, tu consegue gerar alguma coisa com gosto extremamente doce, mas tu consegue gerar. É possível. É que tem alguns relatórios dessa época, de algumas exposições e de alguns outros cervejeiros brasileiros que indicam isso, que você interrompe a fermentação por conta desse descontrole de temperatura. Então, pode ser uma interrompida e pode ser uma não fermentação também, com certeza. Você também tem algumas importações que são noticiadas no jornal, né? Por exemplo, The Bicycle Brand de Bremen, que foi importada no Recife em 1887. Você tem cerveja sem álcool no Maranhão, de puro lúpulo e cevada, sem ingredientes prejudiciais à saúde, em 1901, porque nessa época você tem tal qual a crise do metanol que a gente viu há uns meses atrás, uma grande oferta de bebidas contrafeitas, de bebidas falsificadas, feitas com um monte de coisa que fazia mal à saúde mesmo. Pouco depois, em 1914, o Ministério da Agricultura vai conceder uma patente para um tal de Hans Werner, um industrial com sede no Rio de Janeiro, pelo desenvolvimento de um processo para a transformação de albumina e outras substâncias análogas suscetíveis de coagulação e contidas na cerveja fermentada e para a preparação de cerveja sem álcool ou com fraca porcentagem alcoólica. 1914. Mais um bocadinho. Tem muito anúncio pequeno, assim, que não dá muito contexto, né, do qual é do produto, mas sempre com o ângulo do medicinal, né? Por exemplo, a maltina, que era produzida no Recife entre 1918 e 19, é especial bebida estomacal. São várias, assim, que só aparecem medicinal e o nome do fabricante, aconselhada por notabilidades médicas às mães e aos anêmicos. Tem também uma no Paraná que ela teve, acho que um investimento altíssimo em publicidade, porque tem página de jornal que ela aparece 2 vezes, assim, chamava Drink Meat. Mas ela, depois de um tempo, né, ela desaparece, assim, ela aparece muito na década de 1910, na década de 1920 ela some, né? Beba com, Drink Meat. Drink Meat. E por fim, tem uma Super Ale, cara. Literalmente a marca é Super Ale, vendida no Rio de Janeiro, lá por volta de 1928, como sinônimo de boa saúde. Olha só.
Então, Eu seria um bom marqueteiro dos anos 20. Tipo, provavelmente eles tinham uma quantidade limitada de caracteres, eles não podiam flexionar corretamente os verbos ou adicionar, sei lá, coisas de ligação e tal. Deve haver especial bebida estomacal. Isso rende uma camiseta. sem falar que o que a gente entende como humor, né, às vezes é uma coisa só antiquada, né? Se falasse naquela época, as pessoas falavam, olha que bela ideia, Henrique Boaventura, vamos pôr no jornal. Enfim, são muitas iniciativas, assim, entre essa segunda metade do 19 e a primeira do 20, que indicam essa intenção evidente, assim, de produzir cervejas não alcoólicas, de fato, né? A metodologia, ela ainda tá engateando nesse período, mas não faltam ofertas, não faltam opções e, inclusive, algumas que mobilizam os mesmos argumentos que são fortes no debate de hoje, né? Eu acho que o ponto, assim, seria meio que esse. Se a gente for parar pra pensar, a gente continua falando da história como uma coisa cíclica, né? A questão da cerveja sem álcool, ela não é nova, como a gente começou a falar aqui, ela vem de muito tempo e a proposta de vender cerveja com teor alcoólico era para todos os públicos mesmo. Quando a gente pergunta hoje para um dono de cervejaria, para quem você quer vender? Todo mundo? Não é todo mundo. Antigamente é todo mundo. Mãe, criança, lactante, grávida, doente terminal. Cachorro. O cavalo da carroça. Todo mundo. Público-alvo. Doente terminal. Doente terminal. Ele falou aí que era, tônico para pessoas velhas. Pô, velho não é doente terminal, né? Pô, mas com saúde frágil, não quer dizer que é terminal, pô. Mas, inclusive, tem alguns artigos veterinários do século XIX que falam do benefício de cerveja para égua parindo também. Veja bem, Brasil. Veja bem. Enfim, então o que eu quero dizer é que no final essas coisas são cíclicas, né? Alguém vai lá, volta lá na caixa, mistura. Eu não diria que é cíclico, isso é inclusive uma discussão de teoria da história muito pesada, mas eu diria que a gente tem uma mania muito grande de achar que as questões do nosso tempo, elas têm uma certa novidade, assim, e de olhar o passado como se o passado fosse ignorante. Mas o passado, ele lida às vezes com as mesmas coisas, ele propõe alternativas diferentes, às vezes a urgência desses problemas ela passa e fica parecendo que a questão não existiu, né? Por exemplo, a gente vai ver na metade do século XX, o interesse por cervejas de baixo teor alcoólico ou sem álcool deu uma decaída. Mas a gente tá vendo a duração dessa questão, a continuidade desses argumentos. Não sei se ciclo, porque a experiência humana ela é variável demais. Mas eu acho que a gente também precisa parar de achar que as coisas do nosso tempo elas são novas, assim. A gente às vezes só teima em não olhar para o passado com a devida atenção. Seria melhor dizer pendular, então? É que aí tudo isso implica um movimento inerente da história, mas a história não é uma força, a história é um campo de saber feito por gente. É impossível ganhar uma discussão com o Gabriel, gente, já desisti. Não, eu ia dizer, eu acho que só vamos desistir, Lud. Exato. Desculpe. Não, agora já fez a cagada, agora pede desculpa. Porra! Lembra do cavalo. A Mil Alt, parceira do Surra de Lúpulo, é uma fazenda de lúpulos nacionais localizada na Serra Gaúcha a 1.000 metros de altitude. E o que eles produzem é simplesmente impressionante. O lúpulo é da variedade Saaz, cultivado e processado com controle rigorosíssimo desde o plantio até a entrega, garantindo que o produto chegue na sua panela com o máximo de frescor. O resultado é um lúpulo com identidade própria, com aroma herbal, cítrico e amadeirado, que já está presente em diversas cervejas medalhadas no Brasil. E o melhor, não precisa ser só para edição especial. Com alta disponibilidade e sem flutuação cambial, o lúpulo Mil Alt pode entrar no seu produto de linha com qualidade e consistência. Seja você cervejeiro caseiro ou profissional. Vale muito conhecer. Acesse o Instagram, @lúpulosmilalt e descubra como trazer mais frescor, terroir e qualidade para sua cerveja. Bom, a gente, para continuar com esse caminho, a gente vai falar da tal da Near Beers e as estratégias de remoção do álcool, que eu acho que é tipo aquela coisa que deixa qualquer cervejeiro há muito tempo sem cabelo, ou quem tem cabelo, como o Henrique, de cabelo em pé, né? Tirar o álcool da cerveja com qualidade, mantendo as características positivas, é um problema desde que mundo é mundo. Então, eu imagino. Então, Gabriel, elucide essas questões. Né? É aquela coisa. Quanto mais você mexe, pior fica, né? E a ideia é mexer o mínimo possível. Mas nesse caso aí, a galera teve que mexer. Faz tempo que a gente não fala da lei seca dos Estados Unidos aqui, né? Então, acho que um refresquinho da memória, que
que foi quando uma série de implementos legais, inclusive emendas constitucionais, foi passada nos Estados Unidos a partir de 1918, 19, mas a prohibition, de fato, ela tem uma vigência de 1920 até 1933, e isso impactou muito os padrões de consumo daquele país e também provocou evasão de bartender, contrabando, ascensão de crime organizado. É um período que, ainda que localizado, ele tem repercussões muito amplas, né? E uma dessas repercussões, aqui, voltando para a nossa discussão, são as near beers, literalmente quase cervejas para circunventilar as restrições legais de produção e comercialização de álcool nos Estados Unidos. Em tese, o que se entendeu por near beer nesse período eram cervejas com até 0,5% de teor alcoólico que escapavam dessas restrições, né? Que eram bem rígidas, a não ser para produto com fins medicinais. Mas aí dizem que uma galera... E religiosos. Ah, tinha brecha para produto alcoólico religioso também? Tinha. O vinho ainda era consumido nas igrejas, ainda tinha essa questão. Dorime Amenô, esqueci disso aí. Dorime. Tá vendo? O agnóstico aqui pisando no paradigma da sociedade ocidental, Ludmilla. Eu aqui, um ateu, que precisa saber essas informações para poder brigar contra, né? E aí, até onde eu pude entender, essas near beers, para garantir esse percentual alcoólico, elas eram produzidas através de uma fermentação com cerveja, né, com um mosto inicial de baixa densidade, low gravity. Exato. Produzindo um baixo teor alcoólico, e depois ela ainda era fervida para que você evaporasse esse álcool, e aí, como eu disse, uma caralhada de composto importante, até atingir esse nível permitido por lei. Menos usual também era diluir uma cerveja já fraca com água, e aí você depois mandava aquilo para o mercado, sem muito problema. E aí, querendo ou não, apesar de conviver com outras opções contrabandeadas e opções às vezes muito piores, né, de bebida forte inclusive, houve uma certa adesão a esse tipo de opção oferecida no mercado, que teve uma certa sobrevida com o fim da lei seca até mais ou menos a Segunda Guerra Mundial. E essa metodologia de produzir com menor teor alcoólico e depois ferver, meio que foi o status quo da produção de cervejas não alcoólicas dessa metade até os anos 90, comecinho dos anos 2000, com mais intensidade ou menos, dependendo do mercado, apesar de você ter outras alternativas propostas, dependendo do local. Por exemplo, em 1966, a cervejaria suíça Hürlimann, não sei se é assim que se pronuncia, Hürlimann, desenvolveu uma cepa de levedura que produziria uma baixa quantidade de álcool durante a fermentação. Então, em tese, você não teria que submeter aquela cerveja a processos lesivos que iam privar ela de compostos interessantes, né? Que é um trabalho que tem sido desenvolvido em vários centros de pesquisa até hoje. Eu acho que é uma alternativa muito inteligente. E, se não me engano, algumas cervejarias especializadas em cerveja sem álcool no Brasil fazem uso de recursos assim, né? Exatamente. Que foram entrevistadas aqui no Surra. Não me lembro exatamente qual. Perfeito. Então, não vou cometer o erro de citar uma sem ser a correta. Quase todas hoje fazem esse tipo de fermentação. Quase todas. Todos os outros processos são mais caros. Parabéns para o Brasil, que é um puta de um canto bom de tomar cerveja. Essa é a verdade. Brasil! E no caso dessa Hürlimann, esse advento dessa cepa de levedura, deu origem à Beer Ale Pale Lager, que hoje ainda faz parte do portfólio da Carlsberg, apesar da Hürlimann ter sido vendida para uma cervejaria, fechado, basicamente ter deixado de existir, e essa outra cervejaria ter sido comprada pela Carlsberg. Então, você também tem aí uma linha direta dessa estratégia, gerando um produto que permanece aí há mais de 60 anos, né? Só que essa não foi a rota mais explorada no século XX. Quem se lembra aí de opções no mercado brasileiro, com certeza não vão associar isso a uma cerveja que não passou por uma judiação antes de chegar na latinha na sua casa, né? Então, a Hürlimann aí em 66 dando essa opção, então você começa a ver uma mudança no paradigma do que é fazer uma cerveja sem álcool, e aí nos anos 70 isso começa a ganhar mais tração em diferentes lugares, né? Acho que a Clausthaler, seria essa pronúncia também? Clausthaler, na Alemanha Ocidental nos anos 70, especialmente em 79, com um rótulo mais corajoso, digamos assim. Depois, no Reino Unido, em 1986, no Reino Unido e na Irlanda, a Guinness vai lançar a Caliber, a Old Dow's vai ser muito importante no mercado dos Estados Unidos, e a Kronenbier é, querendo ou não, uma marca importante e duradoura no Brasil. Meu pai, ele passou por alguns procedimentos hospitalares na vida e por muito tempo teve que beber Kronenbier e segurou as pontas com Kronenbier, entendeu? Então não dá pra gente ficar... Icônica, para bem e para mal. Brahma Zero e Kronenbier. Para bem e para mal. Mas aí, nessa segunda metade do século XX, a gente tem uma tentativa de diversificação desses processos e um investimento em pesquisa para você alcançar
pensar processos que não privem a cerveja original, digamos assim, desses outros compostos que não o álcool, para que ela fique um negócio bacana para o consumidor. Antes de passar para outra parte técnica que o Henrique vai trazer pra gente, eu queria lembrar para quem tá ouvindo a gente aqui, recentemente a gente liberou um programa com a Bianca Tellini para falar justamente sobre técnicas atualíssimas, sobre leveduras, sobre estudos que estão sendo feitos para melhorar ainda mais a qualidade, a percepção sensorial da cerveja sem álcool, né? Talvez a gente esteja falando da terceira geração de cerveja sem álcool, do grau de modernidade absurdo, então vale demais ouvir. And no blog post, que Gabriel Gurian é o nosso revisor-redator, estarão lá os links para o artigo que a Bianca trabalha e a pesquisa, a matéria que saiu na National Geographic gringa sobre a pesquisa que ela está fazendo. Agora, Henriquio. Eu tô tentando botar um apelido no Henrique de qualquer maneira, tá, gente? Eu sou inapelidável. Eu só queria lembrar isso. A última pessoa que ficou com essa coisa, eu sou em isso, em aquilo outro. Ó, não deu muito certo. É o boa na fortuna, né? O boa na fortuna. Então, Good venture. Tem o Henriquio, que é o cara rico pra caceta, mas enfim. Enriquecendo. Também, no gerúndio. Vamos falar da destilação a vácuo, osmose reversa, filtragem por membrana, todas essas outras pegadinhas do malandro que foram sendo inventadas para melhorar a qualidade da cerveja sem álcool, ou pelo menos a percepção sensorial dessa menina. Só queria comentar que, como o Gabriel falou do pai dele, meu pai também era um consumidor de cerveja sem álcool. Só esqueceram de falar que a cerveja sem álcool ela não é sem açúcar, e ele é diabético. Então existe um probleminha aí pra parte do consumo de cerveja sem álcool também. Descobrimos um pouquinho tarde, talvez? Pouquinha coisa. Mas deu pra recuperar uns anos ainda. Sobre processos, a gente falou aqui sobre um processo histórico que é a fermentação interrompida, né? Grande parte das cervejarias usaram isso por muito tempo, algumas se mantêm usando isso ainda, que é basicamente, tu faz uma cerveja normal, entre aspas, algumas fazem com uma densidade inicial, uma quantidade de açúcar um pouco reduzida, fazem uma fermentação inicial e quando chega numa certa quantidade de álcool, 0,5%, pá! Mata a fermentação. Vai lá, interrompe, seja fora da Alemanha, com o uso de algum tipo de ingrediente externo que vai fazer com que a levedura pare de trabalhar, seja aumentando a temperatura e matando a levedura, pasteurizando também é outro processo que costuma ser feito, vai para a fermentação. Destilação a vácuo é um outro processo que tem como tentativa melhorar, né, não fazer uma cerveja com tanto açúcar residual, mas ela vem com vários outros problemas junto. O álcool, ele evapora ali na faixa dos 70 e poucos graus, mais ou menos. Então aquele jovem, ele não estava evaporando cerveja a 42 graus, não estava mesmo. Talvez, não sei se nem a vácuo tu consegue fazer isso, mas enfim, 70 graus é a temperatura que tu precisa minimamente para evaporar o álcool. Só que tem outras coisas que acontecem. Geralmente, a cada 10 graus que a gente aumenta a temperatura da cerveja, a gente está dobrando o fator de envelhecimento dela. Então, a cada 10 graus, ela envelhece 2 vezes mais rápido. Então, se a gente está falando que a gente levou a nossa cerveja a 70 graus, a gente está falando que a gente... É um cálculo maluco aqui, mas a gente desgraçou essa cerveja. Ela, basicamente, ela vai estar com sabor adocicado, o que tiver de caramelo naquela cerveja vai começar a parecer papelão, vai ter sinais de envelhecimento, mel, muita característica de envelhecimento que não é o desejado para uma cerveja, principalmente em cervejas como Kronenbier ou cervejas Brahma Zero, que são cervejas que são American Lagers, que não têm essas características originalmente. Aí veio a osmose reversa, que é basicamente tu passar a tua cerveja por uma série de filtros que tem uma dessas camadas de filtro que consegue filtrar o álcool. Aí tu realmente consegue gerar uma cerveja sem álcool. Tu vai filtrar o álcool e o álcool vai ser separado da cerveja e do outro lado tu vai ter uma cerveja isenta de álcool. E isenta de outras coisas também, como sabores. Muitos sabores se perdem pelo processo de osmose reversa. Então, fica nesse impasse aqui também, né? É muito bom, né? Vai estar isenta de álcool e de outras coisas também, como sabores, aromas, vida. É verdade. Basicamente, é uma troca que tu faz, né? Tu faz uma escolha, às vezes injusta, né? E hoje em dia, como o Gabriel trouxe, o novo processo, a nova coqueluche do momento é usar leveduras que têm uma capacidade de consumo limitado de açúcares. O que isso significa, gente? A gente sabe, por exemplo, eu já falei lá no início do programa, que a levedura ela consegue consumir uma gama de açúcares.
Não todos os açúcares, mas uma gama de açúcares. Alguns mais complexos, como dextrina, são mais difíceis de serem consumidos. Outros, como lactose, são praticamente impossíveis de ser consumidos por leveduras normais, ales e lagers. Mas, aqui a gente está falando de uma levedura que ela tem menos capacidade ainda de fermentar açúcares. Então, o que é feito o mosto, ele é gerado somente com esses açúcares e em baixa quantidade desses açúcares que ela consegue consumir, e outros açúcares que ela não consegue consumir são gerados, mas ela nem brinca naquele rolê. E ela tem menos dulçor também por causa disso. E essa levedura vai atacar esses açúcares e somente eles e fazer uma pequena fermentação, sem interromper, sem nada. Ela vai fermentar do início ao fim, mas gerando somente 0,5% de álcool. E aí que reside esse boom de qualidade das cervejas mais modernas, que usam essas fermentações curtas e de alguns açúcares específicos, porque não é um processo interrompido como em outras fermentações. A gente está fazendo ela fermentar, ela consumir somente aqueles açúcares que a gente quer. Mas o ciclo de vida da levedura é completo. Ela desperta, ela se propaga, ela consome o açúcar e entra em dormência. A gente não tá matando no meio do caminho, gerando menos off-flavor, gerando menos problemas na nossa cerveja finalizada. Então, hoje em dia, ainda tem cervejarias produzindo por exemplo, fazendo fermentação interrompida? Sim. Principalmente cervejarias alemãs ainda continuam fazendo esse processo. Muitas já estão migrando. A Weihenstephaner tem um equipamento, inclusive, super moderno que é usado nas cervejas. A gente falou sobre isso, né, Lud, no programa que a gente fez, não lembro qual o número. A gente trouxe isso e é uma coisa que, segundo a Weihenstephaner, remove realmente sem remover sabor. Então é algo a ser provado, porque eu não provei essas versões sem álcool ainda aqui no Brasil. Enfim. Boa. Ventura. Boa aventura. Boa explanação. Bom, a gente tá chegando àquele momento que é como é que tá a cena contemporânea, né? E aí, ainda mais esse discurso de moderação, pitch, ou a simples escolha de escolher não consumir o álcool. A gente, inclusive, tem investido em papos aqui no Surra de Lucro sobre o tema, porque a gente quer fazer você, nosso ouvinte fiel, pensar, entendeu? Se eu trago informação sobre moderação, eu quero que você esteja pensando. Então, vamos ter mais conteúdos sobre isso rolando aqui ao longo do ano. Então, Gabriel, vamos dar esse raio-x dessa cena nesse momento. Em que pé estamos com a cerveja sem álcool nesse momento contemporâneo? Eu acho que o grande diferencial, aliás, o diferencial é a adesão que o público demonstrou por essa categoria, digamos assim, porque ela é muito arrebatadora, né? Os números de mercado, eles são surpreendentes, assim, fica parecendo que não tem mais de onde tirar dinheiro do mundo, a não ser de bilionário, e as pessoas continuam demonstrando a capacidade de ter dinheiro para direcionar para outras coisas, né? Mas brincadeiras à parte, é um setor que cresceu muito, e parte, eu acho, não vem só do público, mas vem do que tem sido entregue para o mercado. E isso em razão, como o Henrique bem disse, dessas tecnologias que têm sido cada vez melhores para você produzir cervejas muito fidedignas ao que um bebedor comum espera da contraparte alcoólica daquele rótulo, né? Se você pensar, a gente tem grandes players hoje fazendo isso, né? Como a Heineken, como a Guinness, como a Corona, e a gente também tem pequenos, entre muitas aspas, é uma galera que ainda vem do segmento craft, mas a força que tem demonstrado justamente por esse crescimento de mercado é possível de classificá-los como grandes. Aí pensando aqui no mercado dos Estados Unidos, que acho que é um dos que mais cresceu nesse setor também, você tem a Athletic, que acho que até foi inspiração para algumas cervejarias nesse segmento aqui no Brasil, e a própria Well-Being, que colocou bem-estar no seu nome. Se ela conseguiu patentear esse nome, é porque a Central de Patentes dos Estados Unidos é uma vergonha, né? É uma vergonha. Mas os caras meteram Well-Being no próprio nome, enfim. E aí, citando aqui esses players brasileiros também, que todos tiveram representantes que passaram aqui pelo Surra recentemente. A gente tem a Sim Cerveja, a Lucy, a Etap e também as cervejas, né, de low ABV, né, como foi dito aqui. 7 Days. Isso, a 7 Days. O que é super legal de ter essas opções, assim, cada qual com sua comunicação, cada qual tentando atingir um certo segmento de público, mas evidenciando que isso não é modinha, isso não é bobagem, isso está dialogando com demandas efetivas do público e, querendo ou não, como a gente viu aqui, vem de uma tradição, né, de uma continuidade, apesar de ter os seus próprios altos e baixos, que não é de hoje, né? Eu fiquei com uma dúvida se a pesquisa que o Surra fez, ela também tenta colocar o dedo nesse pulso do consumo de cerveja zero, Lud. Sim, senhor. A gente tem perguntas específicas sobre isso para tentar capturar a intenção do público, se a pessoa já provou, se não provou, por que não provou, enfim, quais ocasiões ela consome mais, enfim, a gente está tentando traçar esse raio-x
logo menos, a gente vai entregar de bandeja esse relatório com essas e outras informações muito importantes. Aí, ó. Aqui tem informação! É coisa maluca, né? Que programa maravilhoso. E apesar, né, desse crescimento acachapante, dessas ofertas com tão grande qualidade, de cervejarias que só focam nisso, né? Tem muita gente que ainda apresenta resistência do consumidor e de dentro do mercado, dos produtores, né? Que foi, como eu disse no começo, querendo ou não, o pontapé que nos fez gravar esse programa. E aí, em meio à minha pesquisa, eu achei um negócio muito legal, que foi uma reportagem, literalmente, numa revista chamada The Coffee Public House News. Eu já vou dizer a data para vocês terem noção de quando isso se situa. Mas ao ouvir a leitura desse trecho, pensem que se não pode ser algo meio que feito para o presente. Leio para os que são resistentes e dizem que essa coisa é invenção de moda, essa coisa de cerveja sem álcool. E aqui eu abro aspas. Parece haver pouca perspectiva de cessação na introdução de novas bebidas não alcoólicas. Uma empresa acaba de ser registrada sob o nome Van Santé and Non-Alcoholic Beverage Company. O capital de 50 mil libras está dividido em ações de 1 libra cada. Isso no Reino Unido, obviamente. O prospecto afirma: além do Van Santé, foi produzida uma cerveja totalmente sem álcool, especialmente desenvolvida para atender às necessidades da classe trabalhadora em termos de preço, sabor e qualidade. A empresa também se propõe a produzir novas bebidas temperantes e não alcoólicas, de qualidade superior e refinada, que serão fornecidas ao público a um preço moderado, atendendo assim às demandas da grande e crescente parcela da população que se abstém de bebidas alcoólicas, uma necessidade que não tem sido atendida até o momento. Ou seja, modinha porra nenhuma, meu chapa. De que ano que é, Gabriel? Só faltou falar o ano. Falei e não dei a datação, né? Eu vou dizer o ano e não falou o ano. É de abril de 1881, apenas. E, né? Olha aí. Reacionários. Tirando o lance de classe operária, que é um vocabulário que a gente não emprega mais fora dos círculos, né? Revolucionários, e o lance de 50 mil libras ser o capital total de uma empresa, pô, dá pra ver essa discussão sendo tida hoje, né? Com esses termos. Completamente. E aí é isso, né? Não há perspectiva de cessação. Não é modinha. Esse é meu ponto. Olha, a gente deu uma notícia no Plantão Cervejeiro há um mês e meio atrás, mais ou menos, falando que a cerveja sem álcool, sim, está crescendo e que cresce num nicho que talvez os donos de cervejas especiais e artesanais não estejam percebendo que ela pode, inclusive, ajudar a aumentar o mercado, porque ela serve para introduzir a cerveja para pessoas que talvez não bebessem cerveja e que falassem: ah, olha só que gostoso, hein? Gosto de beber álcool, bebi isso aqui que não tem álcool, vou provar cerveja também. Então eu acho que também tem uma via de mão dupla que pode ser, sabe, haver um intercâmbio de novos públicos e aí, quem sabe, aumentar o público consumidor de cerveja com álcool também. Nada está escrito em pedra, nem que sim, nem que não, mas a gente precisa manter a porta aberta. Mas eu acho que o ponto é justamente esse, né? É evitar esse tipo de resistência, porque a ideia não é que uma coisa substitua a outra, mas é para que haja uma coexistência saudável, assim como você tem, sei lá, no segmento de pães. Você vai numa prateleira de pão no supermercado, tem pão 13 grãos, tem pão sem glúten, tem pão tradicional, tem pão de batata, tem pão de repolho, tem tudo quanto é coisa. Ninguém tá deixando de comer o brioche, o pãozinho francês, o pãozinho de abóbora, entendeu? Existe um espaço de coexistência e inclusive de intercâmbio entre os consumidores de mais um lado e mais do outro. E o lance de introduzir cervejas especiais para o público que não bebe cervejas especiais através das opções sem álcool é muito interessante, porque tem várias opções muito gostosas que abrem a cabeça das pessoas porque uma cerveja pode ser. Exatamente, exatamente. E falar em pão, pão tem teor alcoólico também, mas isso aí, uma outra história. Quem quer pão? E temos um padeiro aqui, né, Henrique? Eu faço meu pãozinho de fermentação natural. Gosto. É, o fermentador profissional, esse rapaz aí. Eu gosto de fermentar. Fermentar é vida. Literalmente. Tá certo. Temos o programa então, meus amigos? Temos o programa. Que beleza. Foi muito legal conhecer a história da cerveja sem álcool para justamente a gente limpar as lentes desses óculos que usamos, de achar que isso é uma coisa de agora, ou que é uma coisa de, no máximo, 1990, com a Kronenbier aqui. Não, isso remonta a muito tempo, isso é uma discussão
profunda e não vai embora ao mesmo tempo, tá? É aquela história do tipo assim, logo, logo passa, não vai passar. É isso aqui mesmo e pronto. Aceita que dói menos. Exatamente. Então, se você ouviu a gente até aqui, lembre-se de participar conosco nas nossas redes sociais, @surradilúpulo no Instagram e no TikTok. Tem alguma sugestão de pauta e convidado, manda e-mail para contato@surradilúpulo.com.br e continuem falando abobrinhas na internet, que a gente tá ligado e a gente vai continuar trazendo conteúdo histórico aqui para dirimir esses problemas. É isso, meus amigos. O Cada Cerveja Uma História volta mês que vem com a presença desses ilustres colegas, Henrique Boaventura e Gabriel Gurian. Até mês que vem. Um abraço. Este podcast é uma produção da Pint Network e está disponível no Spotify, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida e Maurício TK, sócios e apresentadores do podcast. Também fazem parte do time Gabriel Gurian, na apresentação e redação do blog, Rubens Reis, na edição, Hop Your Media, nas redes sociais, e Laís Andrade, no design.